Olá, sejam muito bem-vindos ao Acorda pra Vida. Eu sou Vivian Facuri e hoje a gente vai falar, estamos no final dos tempos? Então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e procurem enviar esse vídeo para outras pessoas, porque assim você pode abençoar a vida delas. Bom, hoje em dia, aliás, já de um tempo para cá, a gente escuta em qualquer igreja, de qualquer denominação, que provavelmente Jesus está para voltar, que nós já estamos chegando no final dos tempos. E muita gente acha que é por causa do nosso comportamento, porque a gente está vivendo uma vida muito distante de Deus. Mas a verdade é que não é só por isso. Existem algumas coisas que realmente estão mostrando isso, e é sobre isso que eu quero falar hoje. Bom, e quais são então esses pontos, né, que mostram que a gente está no final dos tempos? Eu vou falar de alguns aqui. O primeiro de todos que eu quero falar, que eu acho assim o mais importante, eu acho que o mais diferente e que realmente é incrível, porque estava escrito na Bíblia e aconteceu exatamente da maneira como estava escrito, é que Israel se tornou um país em um dia. Isso aconteceu em 1948, já faz então 74 anos, e realmente aconteceu exatamente do jeito que estava escrito na Bíblia. Isso é uma coisa muito diferente, acho que vale a pena a gente falar disso. É uma coisa que não tem como ninguém negar, porque isso nunca aconteceu na história do mundo. Na história do mundo, nunca nenhum país se tornou um país em um dia. Lucas 21:11 diz o seguinte: em vários lugares haverá grandes tremores de terra, falta de alimentos e epidemias. Acontecerão coisas terríveis e grandes sinais serão vistos no céu. Bom, por enquanto a gente tem os tremores de terra, né? Agora, mais do que nunca, a gente está tendo terremoto. Então, assim, a Terra vem passando por mais terremotos do que antes passava, mais do que nunca. E epidemia, a gente teve a pandemia agora, né? Que é uma coisa assim que parou o mundo inteiro como nunca. Então foi uma coisa muito diferente. Essas também são duas características, né, que são bíblicas. Outro fator é a perseguição aos cristãos. Apesar da gente viver aqui no Ocidente, aqui no Brasil está tudo maravilhoso e a gente não está sendo ainda muito perseguido, né? Porque já existe algum tipo de perseguição. Quando você fala que é cristão, já existe alguma perseguição. Mas por enquanto a gente ainda está tranquilo para falar, a gente está livre para falar. O que não necessariamente vai continuar assim, provavelmente não. Provavelmente uma hora a gente não vai mais ter liberdade de falar que nós somos cristãos, a gente não vai mais ter liberdade de falar a palavra de Deus, e é justamente por isso que eu estou aqui divulgando a palavra de Deus. E é bom que você faça isso o máximo possível, é bom que você mande os vídeos, é bom que você fale sobre Deus, sobre Jesus para as pessoas, porque vai ter uma hora que a gente não vai mais poder fazer isso. Mas apesar de aqui a gente estar podendo fazer isso com toda tranquilidade e tudo, ou com bastante tranquilidade, tem muitos lugares do mundo que as pessoas não podem mais nem sequer ter uma Bíblia em casa. Não podem nem ter um aplicativo da Bíblia. É uma coisa que é uma grande perseguição, não pode se falar de Deus. Se você pega, por exemplo, a China como exemplo, eles não podem ter uma Bíblia, eles não podem fazer cultos, eles não podem reunir um monte de pessoas, apesar de lá ter muitos cristãos. Lá as pessoas se reúnem, algumas pessoas, eles se reúnem escondidos e muita gente sabe a Bíblia de cor. É óbvio que não dá para saber a Bíblia inteira de cor, mas eles sabem, assim, livros de cor. Então eu imagino que as pessoas devam se reunir e daí você sabe uma parte, eu sei outra, e a gente vai então falando do que a gente sabe. E lá tem acontecido muitos milagres. Mas não é só lá, tem outros lugares do Oriente Médio e até do Extremo Oriente também, e outras partes do mundo que isso já está acontecendo. E está acontecendo agora mais do que nunca, mas a tendência é que isso vá piorar. Pelo que a gente está sentindo geopoliticamente do que tem acontecido, isso tende a piorar.
Então é muito importante que você fale a palavra de Deus, que você divulgue, que você mande vídeo, que você mande Bíblias para as pessoas, que você realmente se comprometa com isso, porque é importante. A salvação, a nossa salvação tá na palavra de Deus. A gente só pode saber o que é certo, o que é bom, através da palavra de Deus. Então faça isso, divulgue a palavra de Deus. Bom, tem outros desastres naturais que também têm acontecido com mais frequência, apesar de eu ter lido para vocês os tremores de terras, né, os terremotos, mas tem mais tsunamis acontecendo, mais furacões acontecendo, mais tornados acontecendo, e isso está acontecendo com mais frequência e também é uma das coisas que é uma característica do final dos tempos, é uma das coisas que a Bíblia descreve, né, que ia começar a acontecer. Né, são as dores de parto, né, que o mundo já está começando a sentir da chegada, da volta de Jesus, né, do final dos tempos. Outra característica é a apostasia, ou seja, o pessoal abandonar a fé, já não está mais nem aí para Deus, e isso está acontecendo mais do que nunca. Isso foi um planejamento geopolítico para que as pessoas acreditassem que quem crê em Deus é um idiota. A gente já vem de muito tempo, né? Já faz uns 300 anos que isso vem acontecendo, né? Esse movimento vem acontecendo já desde o Iluminismo, né? Então, existe essa característica muito forte no mundo de que hoje as pessoas não estão mais nem aí para Deus. Antigamente as coisas não eram assim. Quanto mais para trás você olha, mais as pessoas tendiam a buscar a Deus, né? E agora as pessoas não estão nem aí. Quando você fala de Deus, é uma pessoa mais diferente, não é em qualquer lugar que você ouve, não é em qualquer lugar que se fala de Deus. As pessoas não vêm com tanta naturalidade quando você fala de Deus. Isso é uma das características. 1 Timóteo 4:1 diz o seguinte: o Espírito de Deus diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé. Eles darão atenção a espíritos enganadores e a ensinamentos que vêm de demônios. Bom, quando a gente fala de ensinamento que vem de demônio, é assim, gente, entenda uma coisa. Se não é de Deus, é do diabo. É uma coisa que muita gente não sabe disso, todo mundo acha que existe assim uma zona cinza, né? Ou é preto, é branco, é cinza. Não, não existe o cinza. Ou é de Deus, e aquilo vai servir para abençoar a sua vida, a vida das pessoas, ou é do diabo e pode estar muito bem disfarçado. Então saiba que tem muito ensinamento, se não é de Deus, se não é Deus ensinando, então realmente sai fora, porque não é uma coisa boa para a tua vida. Eu já vi muitas ciências, hoje tem muitas terapias, muitas coisas, né, que se falam, aquelas ciências que daí, assim, tem alguma coisa com a palavra de Deus, mas muita coisa que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Não sigam essas coisas. Por mais levadas a sério, muitas vezes essas coisas são levadas até pela igreja a sério. Até a igreja leva algumas coisas desse tipo a sério. Que agora a nova ciência de não sei o que ensina. Se não tem a ver com a palavra de Deus, se Deus não concorda com aquilo completamente, não é bom. Então não sigam isso, porque isso é uma coisa que vem do diabo. O diabo coloca de uma maneira muito discreta, de uma maneira como se fosse assim legal, que não tem problema, que é bom. E você nem percebe, porque está lá numa ciência. E essa ciência, muitas vezes, ela foi colocada com uma pesquisa que então sugeriram, olha, vamos fazer o seguinte, você coloca esse resultado, fala que você fez essa pesquisa e que então os seres humanos, quando acontece isso, eles reagem assim. Isso não vem de Deus. Saiba que se não é de acordo com a palavra de Deus, então não é bom. Daí hoje em dia você ouve assim, porque a pessoa está empoderada, você pode tudo, você só precisa confiar em você mesmo. Esse tipo de coisa que vem dessas ciências, é desse tipo de ciência que eu estou falando, isso não está de jeito nenhum de acordo com a palavra de Deus. Não, você não pode tudo. Esquece que você não pode mesmo. Quem pode tudo é Deus. Conta com Deus, faz as coisas para Ele, por Ele, porque é só isso que dá certo na vida. Outra característica é a vida super pecaminosa que a humanidade está levando.
Nós somos uma das piores sociedades que já existiram na face da Terra. 2 Timóteo 3, de 1 a 5 diz: lembre-se disso. Nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, e daí a gente vê, né, muita ingratidão mesmo, porque as pessoas estão muito mimadas também. Desobedientes aos seus pais, isso é uma característica fortíssima, também que vem dessas terapias, que você não deve fazer isso com o seu filho, porque na verdade o seu filho vai ficar muito chateado, vai ficar muito isso, muito aquilo. E não terão respeito pela religião, como eu já falei, o pessoal não está nem aí. No 3 diz, não terão amor pelos outros e serão duros, as pessoas estão se lixando umas para as outras, né? Porque a gente está muito ligado só em nós mesmos. Serão caluniadores, incapazes de se controlarem também. Essa incapacidade de se controlar também é uma característica dessas terapias, né? Porque afinal de contas a gente vive num tempo onde se diz que você deve viver o que você está sentindo, você deve viver as suas paixões. Não viva o que você está sentindo, não viva as suas paixões. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, de como você deve encarar os seus sentimentos, é bom você assistir esse vídeo, né, que é um vídeo que eu já fiz, e que eu falo sobre isso e falo quais são os 4 únicos sentimentos que eu acho que você deve levar a sério, e o resto você não deve levar nada a sério. Continuando, serão violentos e inimigos do bem, serão traidores, atrevidos e cheios de orgulho, que é o que está muito acontecendo, o pessoal está super orgulhoso hoje em dia. Amarão mais os prazeres do que a Deus. Isso é uma super característica dos nossos tempos. As pessoas estão vivendo só pelo prazer, isso faz parte da nossa cultura. Nunca se cultivou tanto prazer como hoje. E depois, parecerão ser seguidores da nossa religião, mas com as suas ações negarão o verdadeiro poder dela. E mais uma característica é que o evangelho vai ser pregado no mundo inteiro, né? Em Mateus 24:14 diz: e a boa notícia, o evangelho, será anunciada no mundo inteiro como testemunho para toda a humanidade. Então virá o fim. Bom, até pouco tempo atrás ninguém sabia como isso ia acontecer, mas hoje a gente já sabe que é através da internet. Né? Através da internet você consegue chegar nos lugares mais remotos do mundo e isso está cada vez ficando mais acessível. Mais naqueles lugares, um paizinho lá da África que não tem nada, que é super pobre, a internet também já está chegando. Outra característica que a gente acha assim que já deve ser isso mesmo, né? É o sinal da besta. Né? Isso está em Apocalipse 13, 16 e 17, que diz o seguinte: ele obrigou todas as pessoas importantes e humildes, ricas e pobres, escravas e livres, a terem um sinal na mão direita ou na testa. Ninguém podia comprar ou vender, a não ser que tivesse esse sinal, isso é, o nome do monstro ou o número do nome dele. Bom, já está se falando hoje em dia sobre um chip, né, que você vai colocar na mão direita e você pode então comprar tudo através desse chip, que seria o nosso cartão de crédito. Então, ao invés de você ter o cartão de crédito, você vai levar cartão de crédito para os lugares, você vai ter um chip. E não vai mais existir dinheiro, né? Não vai existir mais a moeda impressa. Então você só vai poder comprar e vender através desse chip. Eu acho que é exatamente sobre isso que a Apocalipse está falando, né? Se já estão falando muito disso, e você já ouve até que tem alguns países que já começaram a fazer uns testes, na Suécia, então provavelmente é disso que eles estavam falando. Bom, pessoal, hoje eu vou ficar por aqui. No próximo episódio eu vou continuar falando sobre esse assunto, mas mais de quem vai ficar aqui na Terra, como que vai ser mais ou menos a vida de quem vai ficar aqui e mais alguns detalhes desse assunto, né, apocalíptico. Eu espero que vocês tenham gostado. Então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e procurem enviar esse vídeo para outras pessoas. Até a próxima!